Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos. Estamos no livro 3º, capítulo 5º, Lei de Conservação, e hoje vamos iniciar e encerrar o item necessário e supérfluo. Esgotar o assunto? Não, não tenho capacidade para isso. Mas vamos ler as questões 715, 716, 717 e uma explicaçãozinha de Kardec colocando no contexto já em 1857. E aí a gente vai colocar no contexto de 2023, que é quando estamos gravando esse vídeo, tá bom? Se você puder compartilhar, curtir, comentar, você ajuda na divulgação da doutrina espírita, tá bom? Necessário e supérfluo, questão 715. Como o homem pode conhecer o limite do necessário? Nós falamos muito sobre necessário e supérfluo no vídeo de ontem, quando a gente estudou o usufruto dos bens terrenos. Seria interessante você dar uma olhada lá para já pegar o contexto desse aqui também, tá bom? Como o homem pode conhecer o limite do necessário? Resposta: o sábio conhece-o intuitivamente. Muitos só o conhecem à custa de suas próprias experiências. O que são essas experiências? Usa-se o supérfluo em detrimento do outro que não tem o básico, o necessário, e com isso, na encarnação seguinte, invertem-se os papéis, e aí, à custa da própria experiência de ver faltar o necessário, porque não aproveitou a oportunidade de expiar pelo amor, então aí adquire-se a sabedoria, e aí então, intuitivamente, vai entender o que é necessário e o que é supérfluo. Fábio, mas tem aqueles que entendem imediatamente? Tem. Aqueles que erram já consertam imediatamente. Aqueles que fazem a transformação moral, descobriu que é errado, para de fazer. Aqueles que lutam contra as más inclinações quando descobriu que aquilo que fazia é errado. É uma questão de bom senso que a gente esquece. Eu tenho que fazer essa pergunta, que nós que temos pouco ou quase nada fazemos. Por que é que eu não tenho quase nada e fulano, ciclano, beltrano tem tanto? Deus gosta mais dele do que de mim? Nós, via de regra, que estamos na camada mais baixa da sociedade, no que diz respeito ao poder aquisitivo, nós questionamos muitas vezes isso. Já não é muito comum esse questionamento quando se está no alto da pirâmide, quando se está de posse dos bens terrenos. É difícil alguém se perguntar por que eu tenho tanto e outros não têm. É essa a questão. Então, a pessoa mais inteligente, a pessoa mais sábia, que descobre, que lê, por exemplo, o Livro dos Espíritos e vê que viveu uma vida de supérfluo, sobrando demais para ele, em detrimento daqueles que estão à volta que passam até fome, ou são chamados escravizados modernos, que nós falamos no vídeo de ontem, percebe aquilo que está acontecendo e muda de postura. Poxa vida, transformação moral, descobriu que é errado, para de fazer. Isso é meritório. E isso dá sabedoria. Então, aprendi pelo amor. Aprendi através do sofrimento do outro. Se eu perder essa oportunidade, eu vou vir na situação inversa e aí muito provavelmente eu vou fazer a pergunta: por que que os outros têm e eu não tenho? E aí o aprendizado vai ser um pouco mais dolorido. Então é sempre uma escolha, né? 716. A natureza não traçou o limite das necessidades em nosso próprio organismo? Resposta: sim, mas o homem é insaciável. A natureza traçou o limite das necessidades em seu organismo, mas os vícios lhe alteram a constituição e criaram para ele necessidades que não são reais. Claro que em 1857 as necessidades não reais eram muito diferentes das necessidades não reais de hoje. Em muitos lugares, ter um automóvel não é luxo. Em muitos lugares é. Em muitos lugares, ter um celular, aliás, em muitos lugares não, via de regra, ter um celular na mão não é um luxo. Trocar o celular a cada novo lançamento, fazendo prestações, tirando dinheiro de onde não tem, endividando-se, criando situações difíceis para toda a família, para ter o celular mais novo e isso exaltar-lhe o ego, é problema. Tem condições? Compre, lógico, a roda da economia precisa girar.
Agora, fazer daquilo um bem de ostentação, aí não, né? Ter um carro é um bem importante, beleza, eu preciso ter um carro, é necessário, então tenho o carro. Agora, criar de condições terríveis dentro da própria casa para ter um carro melhor do que o outro para montar e ostentar, aí é outra coisa. Não, eu tenho condições, então eu vou comprar um carro melhor, mais potente, mais bonito, mais de luxo. Vamos girar a roda da economia, beleza? Ótimo, excelente. Não tenho condições, mas preciso satisfazer meu ego, aí eu estou buscando uma coisa, entende? Aí eu estou fora do limite. É esse o ponto que nós temos que achar qual é. 717. O que pensar daqueles que se apropriam de todos os bens terrenos para proporcionar-se o supérfluo em detrimento dos que não têm sequer o necessário? Aí, ó. A pergunta perfeita. Resposta. Eles desconhecem a lei de Deus e terão de responder pelas privações que tiverem ocasionado. Então veja bem, vamos voltar de novo à situação de o dono de uma grande empresa, né? O dono de uma grande empresa. Então essa empresa ela tem que ter muito bem definida o lucro que ela tem que dar, ela tem que ser muito bem definida o percentual desse lucro que vai para reinvestimento, para crescer, que isso é importante, tem sempre que crescer e tudo mais, buscar novos mercados, etc, está sempre crescendo, e tem que ter salários dignos para que as pessoas possam viver dignamente. Se não tiver esse último ingrediente, a empresa vai lucrar muito mais. Vai lucrar muito mais. Então, às vezes, nós somos tentados a aumentar o nosso lucro e estou pagando aquilo que a legislação manda e tá bom demais. E as pessoas vivem na escravidão moderna, são escravizados modernos, que o que eles ganham só dá para se locomover até a sua casa, pagar um aluguel e comer. É só isso que a pessoa faz, mais nada. Mais nada, não consegue ter nada diferente disso. Não consegue comprar uma roupa, não consegue dar um presente para o filho, não consegue comprar alguma coisa diferente para casa, aquilo que normalmente nós gostaríamos de fazer, que não faz mal nenhum, que é comer fora um dia, né? Quer dar um conforto um pouco maior para casa, comprar um móvel que está quebrado, etc, né? Então, vai responder. Se você está só no supérfluo, vai responder por isso. Esse é o grande problema. Por isso que Jesus falava que era mais fácil entrar o camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Porque o reino dos céus implica o quê? Implica a humildade, implica você doar-se ao outro. E o rico ele tem essa impressão de que ele está sendo favorecido por um merecimento que ele não sabe qual é, mas ele acha que ele tem. Né? Que isso a gente traz antigamente dos reis que eram ungidos por Deus, os faraós que eram o próprio Deus encarnado, etc, né? A gente sempre teve essa noção. E tem aqueles que admiram simplesmente porque o sujeito tem dinheiro. Apareceu alguém que é milionário ou bilionário, né, e começa a aparecer por algum motivo, já aquele monte de gente que idolatra, que acha que porque o sujeito tem muito dinheiro, ele é alguma coisa especial. Não é, ele está numa prova como todos nós estamos em prova. Ele está na prova da riqueza, como nós estamos na prova da pobreza, como nós estamos na prova da beleza, como nós estamos na prova da feiura, como nós estamos na prova de educar um filho, estamos na prova de ser apenas pai, estamos na prova de ser apenas mãe, o melhor que a gente puder. Estamos na prova de passarmos despercebidos pela terra, para não fazer mais bobagem do que a gente já fez. Então, cada um tá num nível, não tem ninguém especial. Não há privilégios. Não há privilégios, mas aí, né, aquela pessoa tem dinheiro, aquela pessoa é famosa, então tem aqueles adoradores, né, aquela coisa toda. Né? Enfim. O limite do necessário e do supérfluo não tem nada de absoluto, diz Kardec.
A civilização criou necessidades que não existem no estado de selvageria. Os espíritos que ditaram esses preceitos aqui expressos não pretendem que o homem civilizado deva viver como o selvagem. Tudo é relativo, e cabe à razão colocar cada coisa em seu devido lugar. A civilização desenvolve o senso moral e, ao mesmo tempo, o sentimento de caridade que leva os homens a apoiarem-se mutuamente. Aqueles que vivem à custa das privações de outros exploram os benefícios da civilização em proveito próprio. Eles têm apenas o verniz da civilização, assim como há pessoas que só possuem a máscara da religião. Então veja bem, civilização significa vivermos em contato mútuo. E aquele que é mais forte, aquele que tem mais, ampara aquele que tem menos. Tem os folgados, tem os necessitados, tem os vagabundos, tem os trabalhadores. Mas não tem muito a ver a relação entre trabalho, por exemplo, e riqueza. Quando a pessoa está num patamar muito elevado, ele costuma, na sociedade, ele costuma dizer assim: eu me fiz trabalhando. E eu me lembro muito bem de um sujeito que eu tinha contato, que ele era muito, muito bem de vida, herdou do pai já um estabelecimento pronto, com as regras prontas. Ele começou a trabalhar com o pai deixou e depois desencarnou, e ele continuou tocando o negócio e prosperou. Já era próspero e continuou prosperando e aumentando a situação. Mas pegou algo pronto já. E ele sempre me dizia: nossa, eu tenho o que eu tenho, mas eu 8 horas da manhã já estou trabalhando. Até às 6 da tarde eu estou ali dando duro. E eu olhava assim e falava: olha, tem fulano, tem ciclano que 5:30 da manhã entra no trabalho, sai de casa às 5:30 da manhã e chega em casa às 10 horas da noite todo dia. E, no entanto, é assalariado, para que pessoas possam ter mais dinheiro. E vive um salário, ganha um salário mínimo, e com esse salário mínimo ele tem que pagar aluguel, ele tem que comprar comida para ele, para a esposa e para a filha, e não sobra nada. E ainda tem que ser ajudado por entidade assistencial porque falta no final do mês para pagar luz, água, enfim. E aí ele ficava assim, e dali a pouco tempo ele já começava a exaltar de novo a situação do trabalho, do tanto que ele trabalhava, que ele começou a trabalhar desde pequeno com o pai e tudo mais. Aí eu falava: mas esse sujeito não tinha o pai que tinha o comércio como o seu tinha. E ele refutava, falava: não, mas tudo é questão de merecimento, né? Eu falava: então quer dizer que você merece mais do que ele? Ah, eu acho que sim. Eu falava: mas você pode também estar numa prova. Você tem funcionários lá? Tenho 3 colaboradores. Não gosto de falar funcionários, colaboradores, beleza? Você tem 3 colaboradores. Quanto que eles ganham? Ah, não sei, não sei, né? Ah, esse é o ponto. Esse é o ponto. Você cria condições para que os seus funcionários não sejam escravizados modernos? Você cria condições para que eles cheguem na casa deles e eles tenham condições de ter uma mesa farta, de ter, na hora de comprar material escolar para a criança, tenham condições de comprar, que tenham condição de comprar uma roupa legal para ir na missa no final de semana, que possam na quermesse, que o filho vai ver as coisas, que possam no comércio comprar alguma coisa para o filho e tal. Mas aí também tem que ver que as pessoas têm que segurar, né? Tem que saber controlar, né? Eu sou controlado. E, eu sei que você é controlado, mas é mais fácil ser controlado ganhando 10 mil por mês do que ganhando 1.000. Você controla ganhando 1.000 dentro daquela situação que os 1.000 compram. Ser controlado, chamado controlado, ganhando 10 mil, você vai controlar dentro daquilo que 10 mil compram. Então, não é bem assim, não há privilégios, né? E você está em prova para ver se você, com toda essa sua capacidade de trabalho, se você também gera situações para outras pessoas. E ele não gostava muito dessas conversas que a gente tinha. Então, não é pecado ser rico. Claro que não é pecado ser rico. Você está em prova como outros estão em outras provas. Tomara que você passe.
É isso. Tomara que você passe, que faça o certo. Descobriu que é errado, para de fazer a transformação moral. E luta contra as más inclinações para vencer um dia, né? Isso é o verdadeiro espírita. Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral. Descobriu que é errado, para de fazer. E pelos esforços que faz para domar as más inclinações. A luta diária contra aquilo que a gente está acostumado há séculos a fazer daquele jeito. É isso. Se a gente usar essa regrinha do conhecimento, de buscar informações e aplicar em nós não vamos errar. O problema é quando a gente busca conhecimento e quer aplicar para os outros, colocando meio que a gente fora da situação. Por exemplo, a gente vê uma injustiça no país e a gente fala assim, ou na cidade, ou numa situação qualquer, e a gente fala assim, alguém tem que tomar uma providência. Tá, você faz parte desses alguém possíveis de tomar providência. Ou então fala assim, o brasileiro é complicado. Tá, você é o quê? Você não é, você está fora. O ser humano é complicado, né, Fábio? Tá, eu sou ser humano, e aí? Você também é, você está se incluindo nessa situação? Por isso que conhece a ti mesmo é a única forma de evoluir, de crescer. Porque é conhecendo-nos a nós mesmos que nós vamos poder fazer a transformação moral e descobrir onde está o problema. É duro descobrir que a gente é horroroso? É. É duro descobrir que a gente é incompetente? É. É duro descobrir que tudo que a gente fez foi errado? É. É terrível descobrir. Quanto antes acontecer isso, mais tempo a gente tem de começar de novo e fazer um novo fim. Porque voltar para o começo e fazer de novo não dá. Pelo menos nessa vida. Né? Na próxima vida nós podemos começar de novo, mas nessa vida aqui não vai ser fácil, não. Mas tem que começar de novo. Mas é terrível a gente descobrir que por mais que a gente tenha tentado acertar, a gente só foi um fracasso na vida. Isso é duro. Vou começar de novo agora e tentar não ser até o final. Né? É isso, eu sou Fábio Pereira, essa é mais uma Gota de Espiritismo. Beijo pra você que fica, tchau.